Bom dia! Então, tenho um grande prazer de apresentar o professor Emerson Bart Cortes, que é professor da Faculdade de Medicina do ABC, ele é mestre e doutor em Medicina e também é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E tem um vasto currículo, inclusive um título importante, que ele é vice-diretor do Brasil da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida e representa o nosso país lá fora. Então é uma grande honra tê-lo aqui, professor Emerson, e fique à vontade, porque hoje ele vai falar um tema importante, a ética reprodutiva na ginecologia moderna. E nós estamos passando um desafio enorme em tudo que vocês veem no Instagram, na internet e até na mídia. Então, professor Emerson, muito obrigado. Só gostaria de antes falar que o professor Baracá não pôde estar aqui, porque tem uma banca de livre docência do Rodrigo Gonçalves que está sendo iniciada agora. Então, ele teve de estar lá e ele me pediu para poder abrir a reunião clínica de hoje. Professor Emerson, fique à vontade. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite do professor Baracá. Pedro, Zé Maria, muito obrigado pela presença, todos que eu conheço. É um prazer estar aqui na casa de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre ética, acho que a gente tem que discutir sobre ética, né? Porque ética é um tema bem complexo, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula e me sinto bastante à vontade, até porque o Pedro esteve conosco agora no Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida e foi criado o cargo de diretor de compliance e ética, né? O Pedro também fez parte da Câmara Técnica de Reprodução Assistida, então é sempre gostoso estar falando sobre isso. E eu sou diretor do Comitê de Ética da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, e também da Faculdade de Medicina do ABC. Eu acho que a gente vem com cenas, né? Isso aqui foi anteontem, um senhor aposentado que foi atacado por trás, numa cidade aqui no interior de São Paulo, para roubar o celular, né? Ele levou 6 pontos, teve um traumatismo cranioencefálico, ele caiu no chão. Ali a gente está vendo um assalto, mais uma cena comum da nossa cidade, isso foi há 2 dias atrás, né? E essa cena ali é do Rio, quando a motorista reage contra o assalto, né? Um assalto à mão armada, ela joga o carro para cima deles, no final, acho que todos vocês viram isso na mídia, eles ficaram presos embaixo do carro, se machucaram, mas não morreram. E aí, assim, é ético, né? É ético essa autodefesa, né? A gente sabe que qualquer um desses atos é meio claro que é amoral, antiético, ilegal, e acho que também é meio óbvio que o último seria uma legítima defesa dela, né? Aí a gente vai apimentando um pouco a ética, né? Nós vimos recentemente essa ação da polícia no Rio contra o narcotráfico e está repercutindo demais, tanto aqui quanto na mídia no exterior, se foi uma ação correta, se foi uma matança, se foi algo feito sem inteligência da polícia. Aqui é uma pesquisa feita pela Genial e pela Quest. A pesquisa é bem extensa, mas o interessante é que 64% da população foi pesquisado o Brasil inteiro, né? Vocês podem ver ali, são 1.500 entrevistados de todas as classes sociais e educação, níveis de educação. 64% aprovou, né? E para 58% a operação foi um sucesso, né? Essa é a opinião do Brasil. E quando a gente vai ouvir a opinião de quem mora na favela, teve 80% de aprovação, né? Que é quem efetivamente vive o caos que a gente só vê de longe, né? Então, mas mesmo assim a gente tem essa pergunta: a operação da polícia foi ética?
Então, a ética é a parte da filosofia dedicada aos estudos e valores morais, né? E princípios ideais do comportamento humano. Deriva da palavra ethos, que significa costume, caráter, né? Os romanos traduziram ainda mores para moral, né? Agora, ela diferencia na moral, porque moral ela se fundamenta na obediência dos costumes e hábitos, e a função da ética é interpretar esses costumes e esses hábitos, né? E ela é diferente da lei, né? Porque ética não é lei, né? É uma interpretação dos nossos hábitos, né? Então, eu perguntaria, essa cena é ética, né? Aí eu vou mostrar para vocês uma... Ele parou porque ele ia receber uma tijolada, né? Se fosse no Brasil, talvez ele acelerasse mais, porque ele ia achar que ia ser assaltado, né? Aí, mas de qualquer forma, é um momento onde o tijolo parece que tem o caráter, né? Isso aqui é um experimento social que foi feito num país oriental com a mesma situação, né? Isso é real. A partir do momento que ele segura um tijolo, todo mundo vai passar devagar ou vai desviar da força. A ética é algo bem complexo, né? De forma simples, moral diz respeito às regras e costumes, e a ética é a reflexão crítica dessas regras, né? Você é um médico e foi chamado para um parto expulsivo. De repente, justifica você passar com o carro correndo e desculpa, te molhei. Você tinha uma justificativa, né? Você viu o tijolo e achou que fosse ser assaltado. Aí você acelerou também, né? Existem situações que mudam a interpretação, né? Aí o Cortella nos ajuda um pouco a interpretar a ética. A ética, para você, como é que... A ética é um conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisas que eu quero, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas não quero. Quando você tem paz de espírito, você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode. E é o que você deve. A quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sendo religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita proibido fumar. Hoje não precisa mais. Então a ética é temporal, né? Ela vai mudando de acordo com a sociedade. E na nossa parte nós temos a bioética, que é a ética aplicada às ciências da saúde, né? E aí nós temos os princípios da beneficência, não maleficência, do respeito da autonomia e do princípio da justiça, né? Nós temos um código de ética médica, né, que deve ser seguido com esses princípios todos, né? A autonomia é o direito do paciente decidir, a beneficência eu tenho que agir como médico para o bem, a não maleficência, evitar causar efeitos adversos, e justiça, tratar todos de forma equitativa, que talvez seja um dos maiores desafios que nós temos em países em desenvolvimento como o Brasil, né? Nós seguimos, obviamente, então, aqui se vocês abrem o site do Conselho Federal de Medicina, logo em cima lá tem ética médica, né? E daí tem uma série de todos os códigos ali, então é uma coisa fácil para todo mundo acessar, ninguém pode dizer eu não sabia. Aí quando a gente entra na área da ginecologia, acho que aquela questão toda da ação da polícia no Rio é bastante polêmica, e aqui a gente já começa com uma coisa extremamente polêmica, que é a situação do abortamento, né? Então, a maioria dos países permitem, em caso de estupro ou risco de vida materno, 67 países no mundo dão como opção da mulher requerer o abortamento e 21 países proíbem totalmente qualquer tipo de abortamento, né? No Brasil, a gente tem a questão de ter que interpretar essa ética médica do aborto clandestino, né?
E o aborto clandestino, ficou escuro aqui, são 2 milhões de internações nesse período de 10 anos avaliado, infecções, hemorragias, perfuração, infertilidade secundária. Ele está entre as 5 principais causas de mortalidade materna no Brasil, uma morte a cada 2 dias por complicação de aborto no país, né? Então, quando a gente... É muito mais do que falar de liberação, é falar de descriminalização, né? Porque no Brasil, tirando as 3 opções, ele é criminalizado, né? Então, quando a gente discute questões éticas, e é a causa do Supremo Tribunal, é exatamente argumentando que nós temos problemas de saúde pública, porque tem muita complicação, problema de acesso e desigualdade, porque normalmente é muito mais incidente em mulheres negras, em mulheres pobres e assim vai, né? E um respeito à autonomia da mulher também. Mas é um tema extremamente espinhoso, né? Nós temos mais de 100 projetos de lei contra o abortamento neste momento, né? E tramitando agora, recente, nós temos esse projeto que obriga a saúde, o serviço de saúde, a avisar a polícia. O Marcos Polon, que fez um requerimento criminalizando os médicos que fizerem o abortamento em qualquer situação, né, acima de 22 semanas. Né? Então, o médico vai ser criminalizado. E lá em cima, o projeto de lei 1904, ele equipara o abortamento ao homicídio, né? E eles querem restringir a questão do estupro, porque eles querem que seja comprovado o estupro, né? Hoje não precisa ter a comprovação, basta ela comparecer e dizer que foi estuprada. Então, assim, o Brasil é um Estado laico, isso é constitucional, está no artigo 19, inciso 1 da nossa Constituição, que o país é um Estado laico. No entanto, o próprio STF diz, em 2024, né, decisões judiciais não podem ser fundamentadas em dogmas ou doutrinas religiosas. Constituição é pétreo, né? Aí vem o Supremo e fala que toda repartição pública pode ter lá as questões religiosas, né? Pode ter a cruz, pode ter toda essa questão, e isso é uma questão de respeitar a cultura, e isso não é religião, né? Então fica difícil julgar as coisas, né? Vamos ver um pouquinho como é que a ética começou na nossa história da ginecologia. Eu gosto sempre de olhar um pouco de história, então a gente vai começar lá na Idade Antiga, né? Com Zeus, o deus do Olimpo, né? Zeus teve uma relação extraconjugal com Leto, né? Que era a deusa da maternidade. Tudo aqui envolve ginecologia, né? É a nossa história. Aí nasceu Artemis e nasceu Apolo, 2 gêmeos. Artemis era a deusa do parto, porque ela ajudou no parto do seu irmão, Apolo, que estava quase morrendo, né? E ele se torna o deus da cura e das doenças, né? Apolo teve alguns filhos, entre eles Asclépios, ou Esculápio, que era um médico habilidoso. Ele foi fruto de uma relação com uma humana, com uma carnal, e se tornou o deus da medicina e o deus da cura na época. E veja que ele teve 3 filhas, Higeia, daí veio Higiene, né? Era a deusa da saúde e da prevenção, já se falava em prevenção nessa época. Iaso era a deusa da cura e da recuperação. E Panaceia era a deusa dos remédios, né? Aí vem o termo panaceia, né? Essa panaceia serve para tudo. Eram remédios que serviam, as poções mágicas que serviam para tudo. Da escola de Esculápio, na ilha de Kos, na Grécia, vem Hipócrates, né? Então, Hipócrates era um seguidor da escola de Esculápio, considerado nosso pai da medicina bem na transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Ele era um Asclepíade da ilha de Kos. O que está lá no Hipócrates, no nosso juramento? Juro por Apolo, médico, por Esculápio, por Ígia e por Panaceia, e por todos os deuses e deusas que
acato este juramento que procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. É o nosso juramento de todos esses deuses, né? Será que a gente lembrava disso? Pois é. Como é que era a ética na Idade Antiga, né? Nós temos Sócrates, que era um pai, considerado o pai da ética ocidental, e ele falava da prática da virtude. Platão, que é um discípulo de Sócrates, tinha o conhecimento da forma do bem, né? Ele falava que a justiça que tem que governar o comportamento moral. E Aristóteles, logo depois, ele fundou a ética da virtude, né? Ele pregava pela felicidade e que virtude, razão e política levava à felicidade e ética era ter felicidade, né? É a eudaimonia, né? A ética pela felicidade. Nessa época, os valores morais, eles questionavam se era uma questão da sociedade ou se era uma questão do indivíduo. Isso não era muito claro na época. Mas eles pregavam muito essa questão ética desses valores, né? Na sequência, a gente tem Metrodora, que foi a primeira, os primeiros, isso aqui está na universidade, na Itália, esse pergaminho dela, que é o primeiro texto sobre doenças e curas da mulher, né? E aí, nessa época, começam a seguir, seria o primeiro guideline na área de ginecologia, né? Em 200 depois de Cristo, em Alexandria. Mais para frente, a gente tem a reconhecida como primeira ginecologista, a Trótula de Ruggiero, né? E ela faz um tratado de fisiologia e anatomia humana sobre menstruação, gravidez, puerpério, contracepção, inclusive sobre infertilidade, né? E mais recentemente, na Idade Moderna, nós temos Merrill Sims, né? O Merrill Sims era um exímio cirurgião conhecido como o pai da ginecologia moderna, né? Acho que todo mundo vai lembrar que ele foi o desenvolvedor do espéculo, né? E ele tinha, em homenagem a todo o seu histórico, uma estátua lá no Central Park, em Nova York. Ele tinha, porque em tempos mais modernos, essa estátua foi removida e hoje ela não existe mais. E por que ela foi removida? Porque todos os estudos dele foram com escravas negras, né? Então hoje não é politicamente correto, né? E ele foi considerado uma pessoa não ética. Oi, professor. Tudo bom? Como vai? Foi considerado então uma pessoa não ética. Mas olha que interessante, como a ética ela é temporal. Ele foi o fundador da primeira sociedade de ética dos Estados Unidos, né? Que foi contemporânea da sua primeira sociedade na Europa, foi em Berlim, em 1884, e depois da de Londres. Então, é sempre algo bastante atemporal. E na reprodução assistida? Na reprodução assistida, a gente começa em 1884 com Pankhurst, que ele fez um tratamento, foi a primeira inseminação em humanos, né? Essa inseminação, ele acordou com o marido da mulher, mas não com ela. O marido, ele era oligospérmico e ele precisava se reproduzir, ele era muito rico na época, e ele acordou com o médico e o médico usou o sêmen do residente, né? E esse virou, 20 anos depois, esse residente abriu a boca no trombone, deu uma declaração na imprensa, e transformou a primeira inseminação num caos ético, né? Então, a reprodução assistida começa com um pesadelo ético. Se a gente vai olhar um pouco da nossa história, quando começou o Pincus, pela Universidade de Cambridge, que começou a fazer fertilização in vitro em ratos, a pincogênesis, né? E depois fundou o Proceedings of National Academy of Sciences dos Estados Unidos, ele foi exonerado na época. Então, acho que está faltando algum aqui. Tá faltando, pulou um slide. O outro slide é do Robert Edwards. O Robert Edwards, primeiro bebê de proveta, em 1978, a Louise Brown. Ele teve uma longa caminhada para chegar no nascimento da Louise Brown, e ele também teve pedido de exoneração. Ele quase foi expulso da Sociedade Inglesa de Medicina na época, pela fertilização in vitro. Depois ele ganhou o prêmio Nobel.
Aí nós demos o prêmio Nobel para ele 32 anos depois. Ele tinha 85 anos. Quem foi receber o prêmio Nobel foi a esposa, porque ele estava com demência já pré-morte em casa. O mundo mudou dessa época toda, né? A gente fazia, na década de 60, nascia uma média de 6 filhos por casal, né? Algo parece que mudou totalmente. E nós tivemos acho que não vai passar agora. Era para ter entrado a música do Bob Dylan, mas não entrou. A música que moveu o Woodstock, né? E com esse movimento musical foi contemporâneo do advento da pílula anticoncepcional, que mudou o comportamento do mundo, que mudou o comportamento das mulheres. E tudo mudou depois daí, né? Na mesma época, logo depois, 10 anos depois, tem Robert Edwards. Esse é um vídeo oficial do nascimento da Louise Brown, do primeiro bebê de proveta. Eu vou correr para a gente não ficar aqui. Tá aí, o slide foi para depois, né? Então aqui, ele foi extremamente criticado, foi inicialmente proibido de transferir, ele mudou de serviço para poder fazer uma transferência, ele não era de Bourne Hall. Ele foi para Bourne Hall para conseguir transferir embrião, né? O serviço que ele era antigamente fazia punção por laparoscopia, levava o óvulo de um hospital para o outro, enfim. Aí está a esposa dele recebendo o prêmio Nobel logo depois, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que ciência e legislação não caminham muito de mãos dadas, né? O tempo vai na contramão disso. No Brasil, a reprodução assistida, a gente não tem legislação. Nós temos vários projetos de lei que nós hoje pedimos, pelo amor de Deus, para ficarem engavetados, porque eles querem retroceder a reprodução assistida. Então, a gente segue as normas éticas do Conselho Federal de Medicina e os guidelines também da Anvisa, né? Também seguimos os guidelines das nossas sociedades médicas, né? E buscamos uma medicina baseada em evidência para procurar fazer a prática da melhor maneira possível. É uma ciência que trabalha com tecnologia. A tecnologia tem mudado bastante por toda essa automação, pela inteligência artificial, etc. Então passa a ser um desafio a gente acompanhar todas essas mudanças éticas que a própria genética nos traz. Mas a gente tem que lembrar que nós continuamos com as mazelas da reprodução assistida. O resultado não é tão bom, as pacientes precisam repetir, tem custo elevado, isso leva a um estresse imenso e boa parte das pacientes abandonam, mesmo em países onde elas recebem o tratamento do Estado. Existe a Alemanha, por exemplo, que paga 6 ciclos de tratamento para a paciente e tem uma taxa de desistência de 18% a cada tentativa, mesmo a paciente não pagando nada, né? Então a gente vem, desde 2004, com debates éticos, né? O que deve ser o objetivo final da reprodução assistida? O nascimento de uma criança saudável, obviamente, né? Então aí a gente tem 40 e tantos anos de reflexões, de diversos artigos que foram publicados sobre isso, e hoje a gente vive uma absoluta revolução tecnológica, genética, epigenética, automação, mudando totalmente o nosso dia a dia da reprodução e a gente tentando levar a uma melhoria da jornada do paciente, né? Aqui vocês estão vendo o laboratório do professor Jacoen. Esse é um laboratório 100% automatizado, onde não tem mão humana. É uma fertilização in vitro do começo ao fim, totalmente automatizada, né? Um laboratório ainda experimental, mas ele já está em uso, né? Nós procuramos, então, olhar a evidência, né? Mas a evidência ela também muda, né? Nós temos algumas sociedades, como essa inglesa, que faz o farolzinho, o traffic lights, do que é liberado, do que está em observação e do que não deve ser feito. Porque são muitas técnicas, são muitos tratamentos que nós chamamos de add-ons, que são tratamentos que têm o objetivo de tentar melhorar o resultado, mas muitas vezes não tem a evidência que precisa, né? O próprio ICSI, que é aquela técnica que a gente injeta o espermatozoide dentro do óvulo, e que todas as clínicas de fertilização in vitro hoje praticamente usam 100% dos casos, inicialmente ele era um add-on, né? E ele era usado só para o fator masculino severo. Depois ele começou a ser usado para tudo, ainda existe ressalva, a própria
Human Fertilization and Embryology Authority, na Inglaterra, fala que o ICSI, o ideal é usar para fator masculino e não rotineiramente para todas as pacientes, né? Nós publicamos pela Sociedade Brasileira um guideline desses add-ons todos, né? A gente procura pela sociedade aí tentar normatizar com evidência o que a gente tem. Mas vamos falar um pouquinho de voltar para a polêmica. Essa tecnologia toda, quando eu faço biópsia de embrião para fazer estudo genético, e quando eu uso essas incubadoras que vão filmando o embrião, que a gente chama de time-lapse, eu estou selecionando. Eu estou selecionando mais para conseguir transferir um embrião único, para aumentar a chance da paciente ter sucesso na transferência de um embrião que vai dar gravidez, né? Mas o que é essa seleção toda, né? Então, essa técnica que eu faço uma biópsia na parte externa do embrião, no trofectoderma, e tiro 5 células em média, para fazer um screening cromossômico, a gente chama de PGTA, né? Ele é ético? Se for bem indicado, certamente. Ele pode ser utilizado para todos? São questões, o Pedro vai mudar até de posição na cadeira. Depende, né? Ele garante melhores taxas de gestação por ciclo iniciado? Não. Não garante. Ele garante melhor taxa de gravidez por ciclo transferido? Sim. Garante. Ele diminui taxa de abortamento e risco genético? Sim. Mas é questionável. Ele melhora a experiência do paciente no tratamento? Sim. Porque eu vou transferir a hora que eu tiver embrião bom. Mas eu tenho outras questões que nós vamos falar sobre ele. Melhora custo e é bom para quem tem pouco recurso? Não. Vou gastar... A reprodução assistida depende de fazer vários ciclos. Às vezes o bom embrião vem no segundo e no terceiro tratamento. Se a paciente tem pouco recurso, não faz sentido eu gastar o dinheiro dela num único ciclo, né? Então, num serviço público, ele é extremamente questionável, né? Então, qual é o panorama do PGTA no mundo hoje? Já passou para 60%. 60% dos ciclos nos Estados Unidos, nós estamos falando de mais de 400 mil ciclos ano, são feitos utilizando o PGTA. Na Europa, depende. A Espanha é o melhor mercado, países como a Alemanha e França simplesmente não é permitido fazer, né? No Brasil, é o maior mercado na América Latina de PGTA. Estima-se que 30% a 35% dos ciclos de fertilização, que nós fazemos algo como 40 mil ano, são feitos com PGTA. Então, nós temos estimativa de 60 mil embriões biopsiados por ano, né? Essa é a nossa realidade. Quando a gente olha, aqui é o resultado SART, que é o resultado americano, quando eu vejo pacientes que usam seus próprios ovos e que fazem transferência de embrião único, estudado geneticamente, cromossomicamente, a gente tem uma taxa de gestação que ela é estável de acordo com a idade, porque o embrião é bom. O que é difícil para a paciente mais velha é chegar no embrião bom, mas uma vez transferido, não varia tanto a taxa de gravidez. E o que é uma grande vantagem, vocês vejam que a taxa de gestação única 1,5, 1,4, 1,3, porque com o estudo genético eu vou transferir um só, né? Eu preciso fazer estudo genético para transferir um só? Não. Mas o que acontece quando eu não faço estudo genético? As pessoas colocam mais de um, né? Aí coloca 2, daí aumenta a taxa de gestação múltipla, né? Então, em países onde não tem, vários países europeus, é por lei proibido colocar mais de um embrião. Em países onde não o PGTA acaba sendo uma ferramenta que diminui a taxa de gestação múltipla, isso é verdade. Qual que é a evidência que a gente tem do PGTA? Maior taxa de nascidos vivos por transferência de embrião único, reduz taxa de abortamento, reduz gestação com anomalia genética, reduz o time to pregnancy, que a gente fala o tempo do tratamento, mas não tem impacto na taxa cumulativa de gravidez. Então, se a paciente tem 5 embriões para transferir, com estudo genético ou sem estudo genético talvez demore mais para chegar na gravidez, mas a taxa de gravidez final vai ser a mesma. É uma técnica como qualquer outra, tem uma curva de aprendizado, ela já recebeu bola vermelha, hoje recebe bola amarela para indicação e recebe bola verde para estudo de abortamento, por exemplo, tá? Então eu tenho Sociedade Americana e Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva nos guidelines, colocando o PGTA como indicação em paciente com falha de implantação. Aí eu fiz uma pergunta para o nosso amigo ChatGPT, né?
PGTA como ferramenta de seleção de embrião. Vamos voltar para o abortamento? Tendo em vista a legislação brasileira, que o abortamento só é permitido no risco de vida materna, anencefalia e estupro, vamos considerar uma mulher com 42 anos, brasileira, ela não pode interromper a gestação se ela descobrir que seu feto é portador de síndrome de Down. Pela nossa legislação, não pode. Mas, se ela fizer a fertilização in vitro para engravidar, ela pode selecionar seu embrião cromossomicamente, pelo PGTA. E daí reduza praticamente zero a possibilidade de ter uma criança afetada. Considerando o custo de fertilização, a desigualdade de acesso que existe no Brasil nas classes sociais e a busca desse tipo de tratamento, isto é uma opção ética. E é interessante, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, a seleção genética, na regulamentação, autoriza o PGT para fins terapêuticos. O PGT é tudo, inclui o PGT-M, que é estudo de doenças monogênicas. Mas ela considera que é eticamente vedada a seleção de embriões por características não patológicas. Síndrome de Down é considerado característica não patológica, porque é uma síndrome compatível com a vida. Ela reafirma o princípio da não discriminação e da desigualdade da pessoa com deficiência. Então, ela interpreta que a hora que você usa essa técnica, você está criando uma desigualdade. E o objetivo ético é proteger o bem-estar da futura criança. A seleção genética deve servir à saúde, nunca à exclusão. E a interpretação é que eu estou criando exclusão para quem não pode pagar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o uso de tecnologias genéticas deve respeitar a autonomia, justiça e dignidade humana. Condena práticas de discriminação genética e eugenia social. O critério ético aceito, necessidade médica, não preferências sociais ou econômicas. Enfatiza a equidade no acesso e o risco de ampliar desigualdades. Que eu comecei a aula falando que era a grande dificuldade do Brasil é respeitar a autonomia do paciente, né, pela desigualdade social. E a genética deve reduzir sofrimentos, não definir quais vidas são desejáveis. Interessante. E tem a bioética. A interpretação da bioética aplicada na justiça reprodutiva é de que a autonomia é o direito de escolha reprodutiva, mas deve ser limitada pela justiça social. Beneficência e não maleficência, evitar sofrimentos e estigmas. Mas eu preciso ter igualdade de acesso à tecnologia. A ética médica deve equilibrar liberdade individual e justiça social, novamente, evitando exclusões. Então, selecionar não é ético, mas a gente faz seleção na nossa vida o tempo todo, né? A Mona Lisa é uma variedade muito interessante. Eu descobri a Mona Lisa, que é uma maçã mudada geneticamente que a gente mais come no Brasil, é essa maçã bonita. Eu vou correr aqui, ele mostra a maçã no final. É uma maçã super bonita, que você vai lá, é essa que você vai comprar, é a Mona Lisa, que é modificada geneticamente. Dessa Branca de Neve. Então, vamos lembrar da eugenia, começou com Charles Darwin em 1859, mas quem fundou o termo eugenia foi Galton, em 1883, né? Quando ele começou a falar sobre seleção de características para garantir um ser humano mais resistente ao mundo, né? Passou por Mendel, que todos nós conhecemos, né? E no final do século XIX e começo do século XXI, eugenia era um trend, era a moda, né? Estava na opção cultural dos mais iluminados, das pessoas que tinham maior conhecimento e das pessoas que tinham o poder econômico na mão, né? E isso foi um simpósio internacional que teve de eugenia. Então, vocês podem ver aqui, vocês vão ter diretores e reitores de Harvard, de Yale, Rockefeller Foundation, os principais prêmio Nobel de genética, prêmio Nobel de embriologia, todo mundo era eugênico, né? Eu vou lembrar ainda que nos Estados Unidos, no começo do século, os Estados Unidos tiveram algo como 100 mil esterilizações involuntárias, né? Foi aprovado na legislação americana
em 30 estados dos 50, 30 aprovaram a esterilização para negras, pobres, imigrantes do leste europeu que eram considerados eticamente inferiores, né? Simplesmente, se você não tinha uma boa condição, você ganhava uma esterilização contra a sua vontade. 100 mil esterilizações foram realizadas na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, aprovadas pela legislação, né? Imigrantes eram os grandes, era o grande alvo. Parece que Trump se baseou um pouco nisso, né? A ética vai e volta. E no Brasil? No Brasil, o Renato Kell, que era um médico sanitarista, né? Ele instituiu o exame pré-nupcial. O Renato foi o fundador da Sociedade Paulista de Eugenia, nessa mesma época, né? Nós conhecemos Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato foi talvez a figura mais eugênica brasileira. É interessante que esse livro, O Presidente Negro, não publicado, ele falava que os Estados Unidos ia ter um presidente negro em 2228. Aconteceu antes da previsão dele. E nós temos vários profissionais de extremo renome, inclusive o fundador desta casa, né, que fazia parte da eugenia. Isso não é nenhum demérito, era a época, era assim nos Estados Unidos, era assim na Europa, era assim no Brasil. Isso só mudou depois da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo passou e botou a mão na cabeça e temos que ter limite nessas coisas, né? Só que é o pêndulo. O pêndulo vai para um lado, vai para o outro, né? E agora está voltando, né? Veja que a eugenia foi tão importante no Brasil que ela foi colocada no artigo 138 da Constituição de 1934. Ela foi para a Constituição brasileira. Nós temos que ter limites para isso, né? Nós temos que saber usar para doenças onde eu vou ajudar, eu tenho que saber usar para doença rara, para prevenir, para mapear os pacientes, mas eu não tenho que usar para descobrir, para escolher o olho do meu bebê, né? Tem 2 estados nos Estados Unidos que permitem a escolha dos olhos, né? E tem 3 empresas americanas arrecadando fundos, eles já estão com milhões de dólares no bolso, fazendo estudos sobre escolha de embriões selecionando por QI, né? Então, assim, aonde que a gente vai parar? Claro que a gente tem que colocar limites, tem até uma sociedade de produção, uma sociedade de proteção da criança que não nasceu ainda, ou do embrião, né? Então, de novo, quando a gente caminha muito para um lado, daí vem a legislação e quer bloquear tudo, né? Então, é preciso colocar limites. A própria edição gênica é uma realidade, a edição gênica em embriões humanos ela já é uma realidade, ela já é feita nos Estados Unidos experimentalmente, tá? Eu vou poder pegar uma mulher com 44 anos que só tem embrião com síndrome de Down e corrigir esse gene para o embrião não apresentar mais essa doença? Hoje a gente não sabe o que isso causa várias outras mutações. Espera-se que em 10 anos tudo isso esteja resolvido, mas vai ser ético fazer isso? Aqui é um caso de uma paciente minha. Ponto do tratamento, houve indicação para transplante. Na época, nós tínhamos 2 caminhos. Ou vir um cordão de Nova York compatível, ou fazer um tratamento de fertilização assistida com a seleção embrionária por tipagem HLA compatível. E como o cordão de Nova York veio... A regulamentação no Brasil do Conselho Federal de Medicina permite que eu faça a seleção de embrião para produzir um descendente HLA compatível. Mas isso é extremamente debatido, se é ético ou não gerar uma criança para virar uma doadora, né? Esse caso é o primeiro caso do Brasil. No final, o oncologista dela foi absolutamente contra, tirou da cabeça, e o tempo que demorou para eles importarem, a filha dela faleceu. Depois ela fez fertilização in vitro e teve trigêmeas, 3 meninas. Eu transferi, naquela época a gente não fazia estudo genético, eu transferi 2 embriões, um bipartiu, isso pode acontecer, então ela teve gêmeos univitelinos mais um, né? Mas sofreu bastante. Existe hoje
Essa é a única empresa, chama Genomic Prediction, é a única empresa nos Estados Unidos que faz uma análise que chama PGTP, que é de doenças poligênicas. Então, faz um ranqueamento, aqui não tem biópsia, é um ranqueamento dos embriões, em conjunto com o PGTA, e vai ver se aquele embrião tem maior risco de desenvolver hipertensão, diabetes. Então, estou selecionando doenças crônicas da população. Oi, meu nome é Camila, fui casada com um diabético insulino-dependente, e nós dois juntos tivemos 2 filhos, que na pré-adolescência também diagnosticaram a diabetes tipo 1. É uma condição bastante complicada para quem cuida, bastante interessante. Eles levam vida normal, porém, seria muito melhor se eles não tivessem uma doença crônica autoimune. Na minha época, quando eu engravidei 15 anos atrás, não havia opção de escolher embriões sem essa condição genética. E se houvesse essa opção, eu certamente teria optado por ter tido filhos sem doença crônica, autoimune, segura. E se eu tivesse optado por isso, eu tenho certeza que meus filhos seriam eternamente graves. A filha dela tem 17 anos, é minha paciente hoje. Eu fiz o parto dessa menina. Ela se tornou diabética insulino dependente com 11 para 12. Né? O filho também com 11 para 12 se tornou diabético insulino dependente. Então, assim, qual que é o custo para a sociedade, qual que é o custo para o Estado dessas doenças crônicas? Mas e selecionar isso é viável? É ético? Eu posso? Na prática, eu estou começando a poder, mas deve ser feito. Né? Então, a gente caminha na ciência, a gente precisa... Quando a gente olha evidência, aqui é Bourne Hall, onde nasceu a Louise Brown. Né? O Edwards, em 1971, ele pediu para o Conselho de Pesquisa Médica financiar seu trabalho. Foi negado. Falaram que não era ético. Né? Aí, aqui tem um paper que saiu no British Medical Journal, de um professor emérito, falando da ilusão da medicina baseada em evidência também. O outro lado da medicina baseada em evidência é que a gente precisa tomar cuidado. Né? Hoje, nós temos mais de 13 milhões de crianças nascidas com reprodução assistida. É mais do que uma cidade de São Paulo. Imagine o tamanho da cidade de São Paulo. Todo mundo que tem na cidade de São Paulo nasceu de fertilização in vitro. Né? E há 32 anos atrás, negaram isso para o Robert Edwards. Não era ético, não era certo. Né? Aí, assim, eu só vou correr para vocês. Existem alguns tratamentos que são feitos com frequência, como tratamentos imunológicos, que recebem a nota vermelha, né? Inclusive da Anvisa. Então, são tratamentos rotineiros que a gente vê que hoje no Brasil eles não devem ser feitos, né? A não ser em protocolos de pesquisa. Eu vou lembrar, por exemplo, que pacientes que têm abortamento e têm obesidade, essas pacientes têm muito mais chance de abortar novamente. Né? Tem vários trabalhos na literatura mostrando que o índice de massa corpórea ele só perde para a idade no resultado ruim da gestação, inclusive quando eu estudo embrião geneticamente. Então, se a paciente está muito acima do peso, ela é obesa, vocês vejam que os resultados de obtenção de embriões é o mesmo, mas o resultado de taxa de abortamento é enorme, é muito maior. Quanto maior o IMC, pior o resultado. Então, eu acho que ética também é só um exemplo, né? Tem várias situações. Ética é bom senso. Essa paciente, se ela está com a idade mais avançada, congela embrião e faz ela perder peso. Hoje eu tenho recurso, tem cirurgia bariátrica, tem os agonistas de GLP, e aí você vai transformar essa gravidez num sucesso e não num abortamento. Úteros como esse, né, a gente vê frequentemente pacientes vindo de algumas clínicas veja aquele feto brigando no meio de miomas e simplesmente transferem inadvertidamente sem tratar esses miomas antes. Né? Uma outra questão é até quando a gente pode estimular. Né? O que é ético? É ético ficar estimulando muitas vezes? Se tivesse dado apenas um passo a mais, o resultado seria totalmente diferente. É nesses momentos que a tão falada resiliência faz a diferença.
Com a resiliência, a gente consegue ter mais garra para ultrapassar vários desafios que aparecem no caminho. Tem uma frase famosa que gosto muito que diz assim: um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez. Ela faz total sentido, não é verdade? Isso é um pouco a realidade da reprodução assistida. As pessoas têm que tentar, tentar e tentar, mas tentar até quando? Né? O que é... E daí também a gente tem vários estudos mostrando... Israel, por exemplo, permite que... Israel é um país muito rico, né? Israel faz a mesma coisa... Israel é menor que o estado de São Paulo, faz mais ciclos que o Brasil de reprodução assistida. E é o único país onde, independente da idade, a mulher pode fazer quantos ciclos ela quiser, pago pelo Estado. Óbvio, precisa nascer gente, e a queda da fecundidade é uma realidade, né? Então, Israel desponta do resto. Mas eu devo continuar fazendo ciclos como esse casal, que fez, primeiro, veio de uma primeira clínica 3 fertilizações in vitro. Depois eles fizeram 7, e foi comigo. Então foram 10 fertilizações in vitro, porque ele não queria e não aceitava sêmen de doador. Só que a gente sabe que globosospermia é uma situação muito grave, que a probabilidade de um nascido vivo com o sêmen dele é próxima de 0. Né? E será que é ético ele expor essa paciente a 10 tentativas de fertilização in vitro? Não era ele que estava tomando remédio. Né? Engravidou a hora que ele aceitou fazer uma doação de sêmen. E a idade? Isso aqui é resultado de gravidez com fertilização in vitro. 44 anos, 1%. Né? Eu não sei quantos bloquinhos para lá a Cláudia Raia está, mas são vários. Foi espontâneo. Aí eu vou mostrar para vocês um caso meu também. Essa paciente, ela com 43 anos, ela veio fazer uma fertilização in vitro. Fez 3 ciclos e engravidou. Aí ela falou que queria ter outro filho. Eu falei, você não tem tempo para isso mais. E se eu quiser, você não tem nem que amamentar, porque você não vai conseguir depois. Ela demorou 2 anos e voltou com 45. Essa paciente totalmente fora da média tinha um ovário policístico. Olha a quantidade de óvulos que essa paciente produziu. Eu fiz 3 ciclos de indução nessa paciente e foram para estudo genético com 45 anos. No primeiro, 9 blastocistos biopsiados. No segundo, a gente teve 7 blastocistos biopsiados. No terceiro, a gente teve 4 blastocistos biopsiados. 20 embriões. Nenhum euploide. Daí ela desistiu, porque ela não queria ovulação. Né? Mas a idade, ela é algo que a gente deve... Eu devo deixar essa paciente começar? É a autonomia do paciente. Mas a hora que eu trago isso para um serviço público, não faz o menor sentido. Então, aqui tem guidelines internacionais mostrando que eu devo ter uma limitação, obviamente, em qualquer serviço público, eu devo ter uma limitação de idade. Esse estudo é da Suécia e ele mostra que não deve ser, lá eles não fazem acima de 40 anos. Né? E eles botam um limite de 56 anos para os pais. Esse é um guideline americano. Também coloca, nos Estados Unidos, coloca em 45 anos o limite para a mulher. E veja que eles fizeram um estudo, só 4,3% das clínicas colocam limite para o homem. E a gente sabe que idade acima de 50 anos hoje é a principal causa de autismo reconhecida. A gente também, eu não vou entrar, já estou terminando minha aula, eu não vou entrar nesse assunto, mas a gente também fez pela sociedade um guideline tentando limitar ou tentando dizer o que era ético em relação ao uso de mídia social. Isso é uma outra aula. Né? E isso aqui já mudou, porque a gente fez isso em 2023. E logo na sequência, o Conselho Federal de Medicina, ele afrouxou a regulamentação de utilização de mídia social. E daí a gente usa, lembrando da deusa, o país hoje, o mundo hoje está uma panaceia do que pode e do que não pode na medicina, na reprodução. A gente tem que lembrar que ciência é uma arte que resolve um problema criando outro, né? E assim a gente tem que seguir. Não é a ética da conveniência, em que as coisas valem a partir de qualquer momento. É uma ética que é capaz também de dizer não ao que tem que ser recusado. Obrigado.
Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria que o Pedro Monteleone, que é o chefe da reprodução humana aqui do Hospital das Clínicas, fizesse alguns comentários. Acho que eu derrubo aqui. Obrigado, Zé. Boa, Emerson. A gente não conversou antes da aula, obviamente que a gente conversa muito em relação a vários temas, mas essa é uma questão que o Emerson traz que é nevrálgica, né? E eu costumo dizer que a minha vida é cheia de derrotas em relação a essas coisas, eu só perco. Talvez eu ganhei, o duelo eu ganhei, mas foi talvez a única vitória que eu tive. O Emerson colocou muito bem essa história da questão pendular. Uma das coisas que eu me questiono é se não tivesse ocorrido a Segunda Guerra Mundial, em que parte da eugenia a gente estaria. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial ela serviu para brecar a eugenia que estava vindo, mas a gente está voltando a fazer muita coisa eugênica, né? E o PGTP, que o Emerson traz bem, né? Um dos indivíduos que tem o coeficiente de inteligência mais alto no Brasil é um cantor da banda Traje a Rigor, o Roger, que tem uma galinha que chama Mary Lou e que põe ovo pela cloaca, né? Então, nós vamos selecionar esse tipo de indivíduo pelo QI, né? É uma coisa que me preocupa muito. Eu botei no grupo ontem, eu acho que o Emerson não teve oportunidade de ver, um artigo que saiu na revista de Genética e de Reprodução Assistida anteontem, de um caso relatado de um autor que colocou 2 embriões, um embrião normal do sexo feminino e um embrião anormal do sexo masculino, e nasceu uma criança do sexo masculino somente normal. Então, a questão, do ponto de vista ético que eu vivo nesse momento, o conflito que eu vivo nesse momento, é a quantidade de pessoas que estão sendo cerceadas de nascer em função de uma tecnologia que a gente está usando para melhorar uma eficiência de um tratamento que, na verdade, não melhora. Ela pode acelerar o processo, mas o embrião normal vai estar ali. E o embrião anormal, que pode ser normal, ele está sendo descartado. E aí nós estamos falando de um indivíduo que está sendo buscado o seu nascimento, não evitado o seu nascimento. E eu não sei, isso eu me questiono muito do ponto de vista moral mesmo, se a gente tem justificativa para continuar adotando essa prática. Eu escrevi um artigo que o Emerson leu e foi das pessoas que falou que não dava para eu mandar esse artigo para publicação, em que eu colocava bem essa história assim, que é como se a gente fosse eugenista mesmo hoje. E eu acho que a gente está se caminhando justamente para isso. Eu acho que a reprodução assistida ela está caminhando para um lado eugênico absolutamente necessário. Do ponto de vista do estudo de famílias que têm doenças, isso é absolutamente inegável. Você tira da sociedade mazelas de indivíduos que vão sofrer e vão trazer um transtorno enorme para a sociedade. Então, o Emerson colocou muito bem isso. Eu acho que esse é um ponto muito nevrálgico. A grande questão do momento que a gente vive é se a gente está num dilema ético que a gente está ultrapassando muito as questões que os exames, as propedêuticas e os tratamentos são colocados hoje antes de uma investigação clínica, antes de passar por fase 1, antes de passar por fase 2 ou fase 3, que a gente faz isso na prática clínica. A gente tem exames hoje que são feitos e são abandonados até por laboratórios como o Fleury, né, que são exames que são colocados e não tem nenhuma garantia de benefício, né? O Emerson toca muito com o dedo na ferida em relação a isso. Eu acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar. E gostei muito da aula, Emerson. Parabéns. Obrigado. Quer fazer um comentário, Emerson? Quer saber se o artigo foi. Eu acho, assim, a gente tem uma especialidade, acho que o mundo hoje é um desafio ético, né? E dentro da medicina e na reprodução assistida, então, a gente vive um desafio a cada momento, né? Acho que há 2 semanas atrás, eu participei de um simpósio de oncofertilidade junto com o Pedro. A gente estava na mesma mesa no AC Camargo, né? E a gente, do lado de cá, a gente está sempre batendo no oncologista, porque os oncologistas muitas vezes não mandam as pacientes fazer preservação da fertilidade antes de começar quimio e radioterapia. E lá eles deram a porrada ao contrário, né? Começaram depois da mesa, eles colocaram casos clínicos, né? E o debate foi sobre a ética de fazer
preservação da fertilidade em situações críticas, que a gente sabe do lado de cá bater neles, mas a gente também não sabe viver, calçar o sapato deles, né? Então, eles apresentaram, por exemplo, o caso de um adolescente com doença metastática, que depois do diagnóstico durou nem um ano, né? Aí eles perguntaram, é ético eu fazer preservação da fertilidade numa pessoa que está com doença metastática grave, um adolescente, né? Então, que não vai ter futuro reprodutivo nenhum? Do ponto de vista da autonomia do paciente, a resposta é sim. Mas do ponto de vista de um serviço público, de um país, por exemplo, como o Brasil, como o serviço que vocês têm, como que eu vou fazer isso se tem uma parte da população que não tem acesso para infertilidade? Professora Ceci, por favor, seus comentários. Eu, antes de tudo, quero agradecer. Essa sua aula foi brilhante e nos ilustrou muito mais do que até a expectativa. Eu tenho uma pergunta chata, chata para mim, talvez. Qual é a justificativa ética do descarte de embriões? É uma boa pergunta, mas é assim, qual embrião a senhora diz? Qualquer tipo de embrião? Não sei, a gente está fazendo vários tipos de tratamento em termos de reprodução humana, assim como existe, assim, fez 10 embriões, eu vou implantar 1 ou 2, e aí eu me lembro, não posso implantar 10, ou o descarte de embriões porque eu fiz seleção embrionária, que aí já é outro aspecto ético. Essa pergunta vale $1 milhão. Sabe por quê? Porque eu posso, pela regulamentação, que ela é vaga, porque no Brasil a gente não tem legislação de reprodução assistida, então a gente tem as normatizações. E as normatizações parecem que são feitas de propósito, usando frases dúbias, que dão interpretações da forma como você quiser, né? Então, ali diz que a gente pode descartar embriões inviáveis. Só que um embrião com uma síndrome de Down, se eu estou fazendo um estudo genético para paciente ter uma criança saudável, isso faz parte da minha técnica de seleção, obviamente o meu objetivo é buscar um embrião cromossomicamente normal. Então, presume-se, em quem faz esse tipo de tratamento, que o embrião que não é euploide é um embrião inviável. Do ponto de vista prático, aquele embrião tem uma doença compatível com a vida, apesar de ser um problema, né? Então, assim, eticamente, eu não posso. Se eu for considerar todas aquelas questões, eu estou fazendo errado. No caso de quando são embriões aparentemente normais, mas em excesso. Os embriões em excesso, a gente pode... Também existe uma interpretação dúbia, porque isso foi mudando na linha do tempo, né? E agora, por exemplo, na última regulamentação, tem clínicas que efetivamente descartam, coloca no termo de consentimento e se o paciente não quer, descarta automático. Porque essa última interpretação, essa última regulamentação, ela é aberta. A penúltima falava em 3 anos, né? E já houve a interpretação de que era 3 anos da última, os embriões congelados até 3 anos de quando baixou a regulamentação, ou seja, tudo que foi congelado depois não poderia ser descartado. E isso aí, com o tempo, perdeu voz, quem defendia essa interpretação. Então, na prática, a gente trabalha em cima de regulamentações que não são claras, né? A própria regulamentação do número de embriões que eu posso transferir não considera o estudo genético. Se eu estou fazendo estudo genético, não faz o menor sentido eu colocar mais do que um embrião, porque ele tem uma chance alta de implantação, né? E por que eu preciso aumentar a minha taxa de gestação múltipla? Só que a nossa regulamentação fala em transferir 2 até 35 anos, 3 entre 36 e 40 e acima de 3 em 40 mais, né? Que não faz sentido, sendo que boa parte dos ciclos fazem estudo genético, né? Então, assim, é só um exemplo de como a gente trabalha com problemas de interpretação, né? E aí tem muita questão ética. Nós recebemos casais, por exemplo, que não querem fertilizar um número excessivo de ovos porque não querem ter embriões excedentes. Porque eles não querem descartar esses embriões,
né? Eles não querem ter que descartar esses embriões. Existem países, por exemplo, a Itália, na época da pandemia, a Itália começou tudo, né? Eles começaram a fazer edição gênica na Itália, junto com o maluquinho do chinês lá. Aí o que acontece? Na calada da noite, eles aprovaram a lei mais restritiva da Europa. E a Itália só podia fertilizar, ela tinha que transferir todos os embriões formados e não podia transferir mais do que 3. Então, o que acontece? Eles começaram a limitar o número de óvulos congelados. E isso foi o motivo para desenvolver a técnica de vitrificação, que é a técnica de congelamento de óvulo. Porque nesta época, o resultado com congelamento de óvulo era muito ruim, né? E eles sofreram na pele, porque como é que vai fazer? Só 3? Só vou fertilizar 3? Né? Porque se eu não quero ter embrião excedente, eu tenho que fertilizar menos. Só que daí eu tenho um custo muito alto por ciclo. Mas são questões que a gente tem que discutir. Celso, por favor. Também queria agradecer essa panaceia de informações que você trouxe para a gente. Sensacional. A primeira parte da pergunta você já respondeu, que era dos embriões congelados. Eu queria voltar um pouco, antes do embrião congelado, falar um pouco sobre o óvulo congelado. E eu recebi uma paciente, 34 anos, que teve a opção de fazer o congelamento, e ela foi numa clínica e ela me trouxe o resultado que ela tinha congelado 10 óvulos, e ela perguntou isso para mim, mas eles, dos 10 óvulos, eles descartaram 3 e mantiveram 7, dizendo que desses 7, 4 eram bons e 3 tinham alguma espécie de alteração, que está congelado também o óvulo. Esse critério ético existe na relação de congelar o óvulo, que você começou a falar mais ou menos? Deveria, né? A gente só deve congelar óvulos maduros, né? A gente tem hoje até uma inteligência artificial avaliando morfologicamente o óvulo e me dando maiores requisitos de taxa de gravidez que essa paciente pode ter no futuro utilizando esse óvulo. Mas sem esse recurso, o que eu tenho que, porque esse recurso nem todo mundo tem, é um software, ele precisa ser validado ainda. O que a gente tem é que deve congelar o óvulo na metafase 2 da meiose, que é o M2 que a gente chama. Então, qualquer óvulo imaturo, M1, vesícula germinativa, não deve ser congelado. A conversa com a paciente tem que ser direta e reta. Eu não posso congelar uma coisa que eu não vou poder usar, né? Eu não tenho como, eu vou maturar in vitro. Então, faça a maturação in vitro agora. Por que você não faz? Porque não tem resultado. Então, mas como é que eu entendo essa informação de que 7 foram congelados, mas 4 são bons e 3... Na realidade, o que provavelmente a clínica fez congelou tudo para melhorar o número, porque ficaram desconfortáveis de falar para a paciente que era só 4. Mas ela deve ter, imagino eu, né, não estou vendo o caso, mas ela deve ter 4 óvulos maduros e o resto é um socorro. A maturação, teoricamente, assim, a taxa de nascido vivo com óvulo maturado de um dia para o outro, nesse caso, ela congelou, ela captou 10, 4 eram maduros, os outros não eram maduros. A clínica deixa para maturar in vitro no laboratório. Às vezes, no dia seguinte, ele está maturado. Só que a taxa de gravidez com óvulo maturado in vitro é muito próximo de 0. Tá? Então, do ponto de vista, por exemplo, do nosso serviço, a gente não congela óvulo maturado in vitro. Não fica para maturar, descarta. Aí é só os 4. Só os 4. Gustavo? Emerson, parabéns. A gente ia ver essa aula naquela semana, mas não deu. E excelente. O Emerson, eu queria conversar eu queria, na verdade, saber um pouco a sua opinião a respeito da pressão que o médico sofre das situações que a gente tem, por exemplo, no mercado, né? Uma delas é a questão do próprio PGTA. Porque as próprias pacientes, elas leem muito e elas têm uma ilusão de que uma vez que você fez o PGTA, você garante que geneticamente seu filho é normal, né? E, na verdade, não é. Então, assim, você vai excluir a possibilidade dele ter grandes aneuploidias, as mais prevalentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sofre uma pressão muito grande, entre aspas, de oferecer uma coisa para paciente, para os pacientes,
que eles vão se sentir desamparados se você falar assim, não, isso não serve para nada, ou então isso aí você vai contextualizar essa situação. Queria que você comentasse um pouco a respeito da nossa posição frente a essas pressões de mercado, né? A mesma pressão, por exemplo, que os médicos que trabalham com isso sofreram do ERA. Quer dizer, hoje o ERA tá muito claro que o papel dele é um papel que foi perdendo espaço, né? Mas durante muito tempo a gente tinha que pedir ERA porque meio que todo mundo pedia e era uma pressão violenta, né? E a paciente fala assim, pô, ele não vai pedir para mim? Como assim? Muito... o ERA comenta o que é o ERA. O ERA é um teste de rastreamento genético, é uma assinatura genética do endométrio, né? Então você faz uma biópsia e ali analisa mais de 120 genes, 123 genes, e você vai ver a expressão. Eles estudaram vários tipos de genes nas mulheres que engravidavam, nas mulheres que não engravidavam e nas mulheres que tinham falha de implantação. Então eles chegaram num denominador comum de quais eram os genes mais relacionados com implantação e como deveria estar a expressão gênica desses genes. E o resultado do exame vai te dizer se o endométrio está na janela receptiva certinha para eu colocar o embrião ou se ele está atrasado ou adiantado, né? Se ele tivesse atrasado, eu tenho que corrigir a janela de implantação. Mesma coisa se ele estiver adiantado, né? Só que é um teste que eu faço a biópsia no mês anterior para usar depois, né? Então, quem entende um pouquinho de expressão gênica, o teste já começou errado, né? Porque qualquer gripe muda expressão gênica. O quê? O ERA foi um grande sucesso da Genomics, que é um dos grandes laboratórios que faz avaliação genética em reprodução assistida. A Genomics foi vendida para a Vitrolife, que é uma empresa de supplier de reprodução também, pelo valor de 1 bi de euro, né? Ela foi vendida por 17 vezes o EBITDA. Na área da saúde, nenhuma negociação no mundo foi feita com essa valorização de empresa, né? Logo depois da venda, saíram 3 meta-análises na sequência mostrando que o ERA não servia para nada. Ele já era. Mas respondendo a sua pergunta, é muito difícil, né? Agora, por exemplo, a gente está vivendo, cada hora um momento diferente com uma questão nova, né? Agora nós estamos vivendo um momento... Desculpa, gente, mas eu tenho que falar Mariana Hills, né? Então, a Mariana Hills inventou uma doença, incompatibilidade genética. E aí a gente tem que coçar a cabeça e explicar que isso não existe, né? Né? Ela, no caso, tinha uma compatibilidade, né? Ela tinha uma pré-mutação para uma doença monogênica recessiva com o marido. O máximo que ia acontecer é ela ter 25% de chance de ter uma criança afetada daquela doença. Isso não é causa de infertilidade. Só que o que acontece? Ela causou um furor no mercado, né? E está monetizando com isso ainda, né? E quando fez tudo isso, já estava grávida de 12 semanas, né? Então, assim, só que deu a impressão que ela engravidou porque ela foi fazer esse estudo. Então, as pacientes, foi uma chuva de ligação. E aí o tempo que você tem que perder com cada uma, explicando, gravei um vídeo e postei o vídeo e falei assim, assiste lá o vídeo, porque eu não vou ficar falando 10 vezes a mesma coisa por dia. Porque tem que elucidar as pacientes. Aí eu vi num congresso, alguém falou, eu assisti uma aula de marketing, médico, não era médico falando, mas ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, sabe o que acontece? Tem tanto picareta porque os bons não vão lá contar como deve ser feito. Ele falou assim, então quem faz direito tem que entender que mudou a forma de comunicação. Então vocês têm que comunicar da maneira certa, né? Porque como vocês não fazem, a maior parte não faz isso, vocês abrem para quem faz errado, né? E quem tem lábia passa a informação. Mas é um problema. Cada dia uma luta diferente. Mais alguma questão? Internet também não temos? Então, gostaria que o professor Nilson fizesse seus comentários para encerrar a reunião, por favor. Bem, Emerson, queria te parabenizar como todos, né? Excelente apresentação. Queria te elogiar, que você fez, talvez, acho que afora
talvez seja a segunda vez que eu vejo uma homenagem, talvez para mim um dos maiores na área de reprodução humana na história da humanidade, que é o professor Gregory Pincus. Na verdade, ele foi para a linha do aspecto das mulheres que não conseguiam engravidar. E ele fez em ratas todas as etapas para isso. Mas a Sanger, que era uma feminista, convenceu, e que tinha muito dinheiro, né, convenceu que ele fosse para outra área, que você mostrou numa foto. Contracepção, é. Que é a contracepção. Minhas duas avós tiveram 18 filhos, cada uma. Né? Então, esse era um aspecto. Que era o outro aspecto, que é exercer a sexualidade sem o medo do aspecto reprodutivo. Ele fez as duas coisas. Que eu me lembre, até hoje, ele foi o único que fez isso. E eu acho que é bastante interessante esse aspecto. Agora, uma coisa, eu acho que a parte ética é muito importante, e a parte de legislação ela não acompanha, sempre está muito atrás. Eu lembro que no meu primeiro mandato da Febrasgo, fazia, acho que quase 18 anos, que o Conselho Federal de Medicina não fazia uma avaliação a respeito, estava totalmente defasado. E pedi para o Franco que ele fosse atrás e que pressionasse para que fizesse novas recomendações na área de reprodução assistida, né, que acho que é importante. Agora, eu tenho a impressão que o maior problema ético está na Constituição brasileira, que não é exercida. Que todo brasileiro tem direito ao aspecto reprodutivo. Reprodutivo envolve duas questões: o desejo de engravidar e o desejo de não engravidar. De não engravidar, ele está quase chegando lá, né? Dá acesso, pelo menos, a várias possibilidades anticonceptivas. Mas no aspecto de direito de engravidar. Uma mulher sem condição tem esse direito? Então, que é problema ético pior do que esse? Que está na legislação, o Supremo não exerce esse fato de obrigar a que seja realizado, e são poucos os lugares, mesmo no estado de São Paulo. Quantos são os locais? Um estado rico, né? Que se fosse independente teria uma força econômica provavelmente gigantesca. Então, acho que esse é um problema ético bastante importante. E na reprodução, os problemas éticos eles são muito interessantes. E você colocou, por último, um aspecto que acho que é o pior de todos, que é a questão da mídia social. E a Maria Cândida uma vez falou para mim, do programa Bem-Estar, falou: o problema são vocês. Vocês têm Instagram, rede social? Ele perguntou para mim: você tem? Eu falei: tem. Ele falou: qual é? Eu falei: eu não sei. Falei: como você não sabe? Eu falei: eu nunca entrei. Ele falou: e quem responde? Eu falei: uma pessoa que responde uma vez ou outra. Ele falou: esse é o problema. As pessoas boas não entram, que acham que isso é antiético, né? Talvez imbuído por aspectos, acho que, do Conselho Federal ou Regional de Medicina. No entanto, os picaretas, desculpe o termo, mas é picareta mesmo, picaretagem, ele corre à solta e coloca como a inverdade fosse a verdade, né? É aquele problema, né? O problema não é do rato, é do queijo. O queijo é bom, então posso comer, não é isso? Então é a mesma coisa, você inverte a situação, mas queria te parabenizar. Também. Essa é outra questão. Gostaria de fazer algum comentário, Emerson? Não, só agradecer a vocês. Foi um prazer estar aqui com todos. Então, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da disciplina de ginecologia, a sua presença. Muito obrigado. Obrigado.